A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu já inicio dizendo que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de cada um de nós, que esteja causando sensibilidade no nosso ouvido, na nossa mente, no nosso coração, que cause sensibilidade nos nossos olhos também, na nossa boca, para que a gente venha trazer o que for da parte de Deus para o nosso próximo, para que a gente possa enxergar aquilo que provém benefício para a nossa caminhada com Deus, para que a gente escute só a voz de Deus também, né? Através dos nossos ouvidos, que cada órgão nosso que seja sensíveis para ouvir, ver, falar o que for só da parte do nosso eterno Deus. Amém? E que assim seja em toda a nossa vida, em toda a nossa história, na nossa família, na nossa casa. Mas, meus irmãos, agora de tarde eu estava lendo aqui a palavra de Deus e senti vontade de compartilhar com todos vocês, porque me causou assim uma recompensa, né? Me edificou. Então, que a vida de vocês seja também modificada pela presença de Deus, pela palavra de Deus, que essa palavra venha a ser guardada, registrada em todos os nossos corações, no teu coração, na tua casa, para que se torne em prática, para que o mandamento seja cumprido, né? Em nome de Jesus. E está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo do 1 ao 6, que diz assim: a casa do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Veja que muitas vezes Deus, ele nos direciona para um determinado lugar. Ele nos direciona com o propósito de falar ao nosso coração, de falar, dar uma resposta para nós. Muitas vezes Deus quer falar em secreto, muitas vezes Deus nos permite chegarmos a lugares que a gente não planejou, não imaginou, mas a gente tem que estar atento, tem que estar ligado com Deus, para também não ir ouvir coisas erradas. A gente tem que, a Bíblia diz que examinai de tudo e retei o que é bom. Muitas vezes a gente tem que estar ali em algum lugar, mas a gente tem que estar ligado com Deus, porque dali pode sair sim uma resposta que a gente já colocou há muito tempo na mão de Deus, que a gente tem orado a Deus, que a gente tem buscado, e Deus leva a gente para momentos diferentes, para lugares diferentes, e a gente precisa obedecer, né, o mandamento de Deus. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aí segue no versículo 3 dizendo: e desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ó casa de Israel? Desculpe, é uma interrogação. Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma exclamação. Então, através dessa palavra eu vim entender que muitas vezes a gente na presença de Deus está como um barro, um vaso de barro, que a gente muitas vezes dá uma palavra que muitas vezes não vem de Deus, a gente dá um conselho muitas vezes que não vem de Deus, ou também recebe conselhos que não vêm do coração de Deus para a nossa vida. A gente empresta os nossos ouvidos, os nossos olhos em coisas que desagradam a Deus, mas caminha também por lugares, por caminho que Deus não falou para a gente ir, Deus não determinou, Deus não se agrada da gente estar naquele lugar, mas que muitas vezes a gente, por falta de observância, por falta de prudência, a gente terminou indo para aquele lugar ou praticando algo que desagradou a Deus, desculpe. Mas como Deus promete na palavra dele, e como ele fez também com o filho pródigo, quando resolveu, né, se
rebelar, saindo da presença de Deus, requerendo a herança, né? Em um tempo que não era determinado por Deus, em um momento que Deus permite todas as coisas, mas muitas vezes a gente quer um tempo que é nosso e não no de Deus. Mas Deus, da mesma forma que Ele nos dá o livre-arbítrio, que Ele deu ao filho pródigo para ir, né, para conhecer o que Ele desejou conhecer, para chegar àquela situação de desejar o alimento dos porcos, mas depois Ele resolveu também voltar. Deus abraçou e fez festa, né? É assim que Deus faz conosco também, quando a gente, por algum motivo, resolve sair da presença de Deus, resolve fazer coisas que desagradam a Deus, coisas que a gente até sabe que não deveria mais, porque uma vez que a gente conhece a palavra de Deus, a gente já está sendo avisado para o que é agradável ou não à presença de Deus, é agradável ou não aos olhos de Deus. Então a gente já tem consciência, a gente não é mais bebê de mamadeira, né? A gente já tem responsabilidade em tudo que a gente faz, mas ainda assim, tendo alguma queda, Deus, Ele nos garante um retorno. Ele nos garante ainda que pode nos receber fazendo festa. Então, meus irmãos, dessa forma a gente tem que aprender a valorizar o que Deus tem nos dado, a valorizar os lugares que Deus tem nos permitido aí, e que a gente vá de uma forma assim que a gente possa absorver e reter coisas boas para a glória de Deus e glorificar o nome do nosso Deus lá, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente faz é permissão de Deus, né? Muitas vezes a gente almeja coisas que a gente batalha tanto e não consegue, parece que não vai conseguir. Muitas vezes é livramento, Deus não deixa mesmo a gente obter aquilo e a gente não entende, a gente fica ali guerreando naquilo que não vem da vontade de Deus para a nossa vida, mas por ser Deus, poder todas as coisas, Deus até permite. Mas aí quando chega às nossas mãos, a gente passa pelo aquele processo de dor, aquele processo de sofrimento, aí a gente vai buscar de Deus, porque Deus não me deu, mas não foi Deus que deu, Ele permitiu, porque você insistiu, porque você pediu, né? Então dessa forma a gente precisa estar vivendo a vontade de Deus. A gente tem que buscar o que for. Ó Deus, o Senhor determinou para minha vida o melhor dessa terra, eu quero viver, mas que seja tudo conforme o teu querer e a tua vontade. E, meu irmão, trabalhando na seara, porque Deus, Ele é justo para nos abençoar conforme as vossas obras. Todos têm um salário, e o salário melhor é aquele que vem da presença de Deus. Deus sabe todas as áreas da vida da gente, porque foi Ele mesmo que escreveu. Ele sabe a necessidade que cada um de nós temos. Ele sabe o quanto que a gente tem almejado, né? O quanto a gente tem buscado certas coisas, mas quando Deus não permite, é para o nosso bem. E a gente tem que se sentir feliz, tem que se sentir amado, a gente tem que se sentir cuidado, porque é dessa forma que o Papai do Céu nos faz. Então, para você que um dia ouviu a palavra de Deus, você não ouviu por engano, você não ouviu por coincidência, porque não existe coincidência, existe o cuidado de Deus em trazer a nós a informação do que é bom e do que é mal, né, ou do que é ruim, para que a gente faça nossas escolhas de forma sábia, de forma, né, que a gente venha ter suporte para viver o que a gente está escolhendo. Então, eu lendo essa palavra, até me veio uma lembrança eu conversando ontem com uma colega, e ela dizendo que Bárbara, não saí do evangelho, não quero ser crente por conta disso, que fulano, beltrano, ciclano fez isso, faz isso. Eu digo, minha irmã, quando a gente segue verdadeiramente a Deus, o nosso foco é Jesus Cristo, a gente olha para Jesus porque é o perfeito. Aqueles que fizeram coisas erradas conhecendo a palavra de Deus, no dia do julgamento eles não vão ser considerados inocentes ou ignorantes, porque eles um dia já ouviram. Assim como nós hoje, a gente não é mais ignorante, a gente sabe, a gente tem discernimento e sabedoria, porque é garantido por Deus para nos dar. Então Deus não vai ter ninguém como inocente na presença de Deus. Então, se você ouviu a palavra de Deus ou se está tendo a oportunidade de ouvir, não é por engano, não é por uma coincidência, é porque Deus tem propósito na tua vida, Ele tem o melhor para a tua vida,
Ele quer te colocar em lugares diferentes, em vida diferente, em situação diferente das tuas escolhas, porque talvez a caminhada que você está seguindo, no futuro você não tem consistência, você não tem a confirmação de que vai estar certo ou errado, se você escolhe por si só. Mas quando Deus escolhe, Ele mesmo garante. Ele garante o melhor. E a gente precisa realmente dessa garantia, para que a gente não tenha um futuro frustrador, um futuro que a gente venha se arrepender de ter vivido ou de ter, batalhado tanto. Então, nosso Deus é um Deus de recompensa e de recompensa justa, de recompensa que vem assim trazendo para a gente um fardo leve. Então, volte para a presença de Deus, você que está afastado. Renove a tua aliança com Deus, se afaste daquele lugar, daquele caminho que está te trazendo maldição, que está te trazendo conselhos perturbadores, conflitos espirituais, entendeu? Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de conflito, é um Deus de decisão, um Deus que tem a certeza de todas as coisas e pode nos trazer alívio para a nossa alma, para a nossa caminhada. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.